Nesse vídeo a gente vai estar falando como fazer a implementação da tela marcar chegada e atribuir multa. Essas telas elas são parecidas porque as duas telas o que elas fazem é um update, igual a gente falou lá no primeiro vídeo. Então vamos ver como essas telas funcionam. Vou começar pela tela de marcar chegada. Essa tela aqui, a pessoa vai informar o ID da saída e baseado nesse ID eu vou atualizar as informações da chegada e das observações. Então, como que é o código dessa tela? Basicamente, né, eu vou então novamente vou separar aqui em dois para a gente ter uma boa visualização do que está acontecendo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as informações, coleta de dados sempre, né? Então coleta a informação do ID, já que um ID é um número, então converto para inteiro. Também converto o horário da chegada, usando o timespan.parse, igual a gente falou também no vídeo passado. E leio também a informação desse text box, que é o TXT de observação, certo? Li as três informações, agora o que eu vou fazer é claro que a tela sempre chama Business. E é por isso que Business está sendo instanciada logo aqui embaixo. E eu faço a invocação da função marcar chegada. Essa função marcar chegada, vamos abrir ela aqui, ó, para a gente dar uma olhada. Então vem aqui, ó, read business. Vou jogar esse carinha para cá, para ajudar a nossa visualização. Então, invocou aqui, né, ó, coleta de dados, instanciou business, invocou. A minha função marcar chegada, igual vocês estão vendo aqui, essa função ela recebe três parâmetros, que é um int, um timespan e uma string. E é justamente o que eu passo na hora que eu invoco ela aqui, ó. Eu passo o ID, a chegada e a observação, que é um int, um timespan e uma string, que eu criei na hora que eu fiz a coleta de dados. Como é uma função void, então não tem retorno. Bem, a business ela sempre valida, então aqui eu estou fazendo uma validação só para falar que eu fiz, né? Que basicamente é o que eu estou vendo se o ID é 0, se o ID for 0, então eu falo que o ID não pode ser 0. Porque como que eu vou atualizar um registro no banco de dados que o ID é 0? Não existe. Então eu quero atualizar as informações da chegada e da observação, chegada e observação, baseado no ID tal, no ID que a pessoa vai informar. Então é basicamente isso que vai acontecer, a pessoa informa o ID e os campos para serem atualizados. Como sempre, então, business vai instanciar aqui, instanciou lá em cima, porque lembra que está como variável de escopo de classe, o meu database, que já está instanciado então para todas as funções. E basicamente o que a business faz então é invocar, baseado nessa variável aqui, que é o que representa o database, eu invoco também a função marcar chegada passando esses três parâmetros. E o que o meu database faz é muito simples, é sempre a mesma história, né? Ó, então aqui na business, invoquei, passei os parâmetros. Aqui eu tenho a função marcar chegada. Vamos dar um apertãozinho para lá. Aqui, ó, a função marcar chegada, recebendo os três parâmetros. O que ela faz? Monta o script de update. Então, ó, atualize a tabela tbread, alterando os campos de chegada e de observação para o valor do parâmetro, somente, né, onde o ID read, o campo ID read, for igual ao parâmetro também, ou seja, ó, essas três informações da tela, que é o ID, a chegada e a observação, vieram parar aqui no database e vão ser substituídas aqui na hora que eu montei o script. Então, primeiro passo, monto o script. Segundo, quantos parâmetros eu tenho? 1, 2, 3. Substituo os três pelo quê? Pelos parâmetros que vieram lá da tela. Então, substituo aqui pela chegada, observação pela observação e o ID pelo ID. Lembrando que basicamente esses campos vieram aqui da interface gráfica. Por último, claro, instancio o DB e mando executar, falando qual script que eu vou executar e quais parâmetros que vão ser utilizados para terminar aí de montar o meu script e executar no banco de dados.
Essa é a tela marcar chegada, e ela é bem simples, e você vai perceber que a outra tela, que é a tela de multa, ela é exatamente igual. A gente pode falar assim, é praticamente igual. Que é isso aqui, ó, a tela de atribuir multa. Então a pessoa vai colocar qual é o ID da saída, só que dessa vez os campos que vão ser atualizados é o ponto e o valor do ponto, que é basicamente isso aqui, ó. Então, na tela da chegada, eu atualizei o chegada e observação. Agora, nessa tela, eu vou estar atualizando o BT multa, falando que ocorreu uma multa, o valor da multa e a quantidade de pontos. É isso que eu faço aqui na tela. Então, primeira coisa, leitura de dados, ó. Leio o ID, leio o valor da multa e a quantidade de pontos lá do meu combo box. Invoco aqui, instancio o business e invoco atribuir multa, passando os parâmetros. Agora eu estou na business aqui, tá? A minha business recebe então os 3 parâmetros, faz as validações necessárias e invoca o atribuir multa lá do database. Agora eu vou passar lá para lá. Se eu aperto F12 aqui, ele vai então. E o que eu faço então aqui é muito parecido com o que eu fiz no de cima, que é monto o script de update, só que dessa vez eu estou alterando os campos da multa, da quantidade e se teve multa, né? Que é aquele lá para falar que houve multa nessa saída. Você percebe então, e aqui também onde e somente onde o campo ID read for igual ao parâmetro. Você percebe que aqui tenho 3 parâmetros que eu recebi lá da tela, né? Minha função recebe 3 parâmetros. Mas aqui no meu script, ele tem 4. Então olha que legal que acontece, ó. Já que eu tenho 4 parâmetros no script, eu substituo 4 vezes. Só que olha, o valor da multa eu substituo pelo valor, que está aqui, ó. O dos pontos, pelos pontos, que está aqui. O ID, pelo ID que está aqui. Só que o da multa, olha que legal, eu substituo por um valor fixo. E não tem problema ser um valor fixo, eu não preciso... Já que se eu estou atribuindo uma multa, é claro que eu tenho que alterar esse campo a verdadeiro, eu não preciso receber mais um parâmetro aqui na função, não, é uma coisa fixa. Dá para perceber que essa informação vai ser sempre fixa, porque o nome da minha função é atribuir multa, então só dá para colocar true aqui, sacou? Então eu só mostrei esse exemplo aqui para vocês perceberem que não necessariamente tenho que substituir por variáveis, eu posso substituir por valor fixo também se eu quiser. Beleza, montei o script, substituí e invoquei, certo? Instancia DB e invoca a função para executar no banco. Com isso a gente finaliza aí o código então das nossas 2 telas de marcar chegada e atribuir multa.